A Maledite preconceituosa. Olá, Ana e assombrados, estou aqui mais uma vez e vim contar sobre a Maledite que entrou na vida... Tá tudo certo aqui? Não, tenho que tirar isso aqui. Contar sobre a Maledite que entrou na vida da minha prima e até hoje minha prima sofre com tudo o que aconteceu. Pode ler à vontade, pois já troquei os nomes. Minha prima Renata tem 21 anos de idade e desde os 13 anos sofre de depressão por conta de traumas vividos em sua infância, em razão de sua aparência, pois Renata tem vitiligo em todo o seu corpo, especialmente no rosto e em suas mãos. Fato esse que contribuiu bastante para que ela se tornasse uma pessoa insegura. Renata sofre desde criança com a indiferença e o preconceito das pessoas, inclusive pessoas da família, aqueles parentes tóxicos, sabe? Enfim, Renata e eu sempre fomos muito próximas e ela sempre confiou em mim para tudo, inclusive para que eu mandasse esse relato. Meses atrás, Renata conheceu um rapaz, o Tiago. Tiago tinha 25 anos e era novo na vizinhança. Tinha se mudado há menos de 2 meses quando se conheceram. Ele se mostrava um bom rapaz, estudioso, muito trabalhador, e eles se aproximaram. E quando percebemos, já estavam namorando. Ele era aquele cara que fazia juras de amor o tempo todo, e Renata, muito apaixonada, se entregou a ele de corpo e alma. Finalmente, ela tinha achado uma boa pessoa e que não tinha vergonha dela, pois ela já tinha conhecido uns trastes por aí que tinham vergonha dela. Coisa que sempre me deixou indignada, pois aquilo a magoava profundamente. Com 1 mês de namoro, Renata foi convidada a conhecer a sua sogra e ela estava tão feliz que aquela felicidade era contagiante e ela me pediu para que eu a maquiasse e escolhesse um look bem bonito para aquele dia tão especial para ela, pois aquela era a primeira vez em que iria conhecer a mãe de um namorado oficialmente. E assim foi feito, fiz uma make linda nela e apenas realcei sua beleza, pois para mim ela é uma verdadeira princesa. Tiago levou Renata para conhecer a mãe dele, a Maledite. A Maledite olhou Renata da cabeça aos pés. E disse a seguinte frase: "Ele é tão bonitinha, pena que tem essas manchas. Isso é de nascença mesmo, né, querida? Tadinha." E fez uma cara de deboche. Com vontade de sentar a mão na cara, né? Mas a gente aguenta, nem engole. E fez uma cara de deboche e ao mesmo tempo uma cara de reprovação. Ao escutar isso, Tiago a repreendeu na mesma hora e Renata, com lágrimas nos olhos, não conseguiu dizer nada, apenas segurou o choro e pediu para ir embora. Quando chegou em casa, me contou o que houve e eu, escutando tudo aquilo, fiquei com o coração partido e ao mesmo tempo eu fiquei tão revoltada que vocês não têm ideia. O Tiago, no outro dia, pediu 1000 desculpas pela mãe e que, apesar de qualquer coisa, ele nunca ia deixar a Renata, mesmo sua mãe não aprovando o namoro. E então eles continuaram a namorar e a Maledite não se conformava de jeito nenhum, pois ela espalhava para toda a vizinhança que Renata era doente, leprosa. Ai, gente, que ignorância. Não é nem ignorância, é burrice para mim já, vai. E 1000 outras idiotices que não valem nem a pena serem ditas aqui. Realmente ela era uma pessoa muito baixa. Até pedia às moças para darem em cima do Tiago a fim de separar ele da Renata. E o inferno na vida da minha prima começava. Maledite fazia um inferno de todas as formas. Ela ligava, mandava mensagens ofensivas, difamava a Renata com palavras preconceituosas e de baixo calão. A mais hipócrita disso tudo era que ela se dizia religiosa. Ela se dizia uma evangélica exemplar.
Ela até chegou a dizer que se Tiago insistisse no namoro e Renata engravidasse, ela não ia querer saber do neto, pois poderia nascer manchado e feio como Renata, e que gente assim nascia assim por ser um castigo de Deus. Ai, coitado. E então eu comecei a criar um... Não, tipo assim, como pode, né? A pessoa ser tão... ter essa cabeça, gente do céu. É pra olhar pra uma pessoa que fala isso, dar risada mesmo na cara dela. Jura, tia? Jura que você acha isso? Tá bom, então. E então eu comecei a criar um repúdio daquela mulher, sabe? Sempre que eu a via aqui na vizinhança, eu tinha vontade de passar com o carro por cima dela. Pois como alguém pode ser tão podre assim? O mais louco na Maledite era que ela aparentava para os outros ser uma pessoa amável, simpática e era toda delicada com o resto da vizinhança. Vivia com a Bíblia debaixo do braço praticamente. É que tem muita gente que usa a religião como muleta. Usa assim só para sei lá, se enganar e achar que por conta daquilo ela é alguma coisa. Do mesmo jeito que eu falei, que como tem aquelas que, porque mexe com magia, com não sei o que, se acha poderosa, que pode fazer tudo, tem os também que acha que porque tá indo na igreja, nossa, é santo acima de todos, né? Na verdade, tá todo mundo ali no mesmo barco. Bom, mas com a Renata, então ela era, né, aquela doçura com as pessoas da vizinhança, mas com a Renata ela era o diabo. E após 5 meses de namoro, a Maledite estranhamente parou com as implicâncias e chamou Renata na sua casa, pois queria pedir perdão. A Renata, apesar de ficar desconfiada, foi e disse que a Maledite a recebeu com um forte abraço e pedia desculpas direto. Renata, como tem um coração muito bom, desculpou a Maledite e dizia que a Maledite talvez estivesse realmente arrependida. Mas sabe aquele ditado? Quando a esmola é demais, o santo desconfia? Pois bem, Renata, já aliviada, achando que todo o terror vivido com a Maledite tinha acabado, começou a sofrer de paralisia do sono quase todas as noites. Ela via sombras negras em seu quarto e tinha pesadelos horríveis. Além disso, sua pele ardia muito, especialmente à noite. Crises de ansiedade eram constantes em sua rotina e eu logo desconfiei que era obra da Maledite. E a Renata dizia que devia ser só uma crise de pânico, algo assim. Mas em um sábado à noite tudo mudou. Eu e Renata fomos à pracinha com uma amiga e assim que sentamos no banco, uma senhora bem de idade se aproximou da Renata e disse: "Poxa, minha filha, me perdoe. Eu vi você aqui e pude notar que você não merece o que eu fui mandada a fazer." E então ela explicou que a Maledite tinha pedido para ela fazer um trabalho de magia para acabar com a vida da Renata. Olha, a própria a mulher que fez a magia, o que ia fazer a magia para ela, encontrou ela na praça. Ela explicou que a Maledite tinha pedido para ela fazer um trabalho de magia para acabar com a vida da Renata, até chegando ao ponto em que ela, não suportando mais o tormento, acabasse tirando a própria vida. E nós, escutando isso, ficamos sem reação, e a mulher disse onde morava e que poderia provar o que ela estava falando. E então nós fomos lá na casa dela, junto com ela, e ela nos mostrou uma foto da Renata. Foto essa tirada das redes sociais, que com várias velas pretas e um pacotinho também preto com fio de cabelo. E esse fio de cabelo era mesmo da Renata, e que a Maledite tirou da Renata no dia que ela foi lá se dizendo arrependida. E a Renata lembrou que no dia que foi lá, a Maledite foi no banheiro e penteou seus cabelos com uma escova que estava lá no banheiro, e aos poucos tudo fazia sentido. A senhora destruiu todo o trabalho que estava sendo feito e se ajoelhou nos pés da Renata. E a Renata a perdoou, apesar de estar muito triste e decepcionada. Renata ficou aos prantos e a senhora disse: "Minha filha, eu livrei você porque algo me tocou e me avisou que você não merecia.
E eu também lhe digo, o rapaz que você está não é para você, e não seria justo você sofrer gratuitamente por duas pessoas que não merecem o seu bom coração. O rapaz que você está, ele mente e trai você, e daqui uns dias você vai saber a verdade. E realmente, com 2 dias depois disso, a Renata chamou o Tiago para conversar sobre o que tinha descoberto, sobre o trabalho feito pela mãe dele. E o Tiago disse: Renata, quem está arrependido sou eu, por estar com você sem ser honesto e enganar você. Pois eu fiquei sim afim de você nos 2 primeiros meses, mas depois eu só continuei por pena, pois eu via que você gostava muito de mim. E após essa revelação, ela disse para ele ir embora. E após isso ela disse para ele ir embora e que ela não precisava da pena de ninguém, pois ela já estava cansada dos olhares piedosos das pessoas e que ela merecia pessoas que a amassem de verdade. Renata nunca gostou de se fazer de vítima com nada, muito menos com a sua aparência, e após esse episódio ela se tornou uma pessoa mais segura de si, mais empoderada, sabe? Foi como um divisor de águas na vida dela. Ela aprendeu a se valorizar mais ainda como pessoa e como mulher. E ela deixou um recadinho aqui para vocês, escrito por ela mesma. E aqui é o recado da Renata. Eu, Renata, sofri por anos com vitiligo. Fui chamada de diversos nomes que me faziam ficar de alma ferida. Quantas vezes na escola eu brinquei sozinha, pois as pessoas tinham nojo de mim. Achavam que vitiligo era contagiosa e me excluíam de tudo. Na minha festa de 15 anos, fui chamada de dálmata por minhas colegas de classe. Já na vida adulta, me negaram várias oportunidades de emprego, pois em mundo de aparências, nunca me dariam chance de ser vendedora ou recepcionista de algum local. Trabalhei anos em telemarketing e na hora do intervalo eu também me via sozinha, pois as pessoas achavam que se comessem perto de mim poderiam, pegar a minha doença se acidentalmente usassem os meus talheres. Tudo isso fez meu coração se despedaçar e o único que juntou esses pedacinhos foi Deus e seu imenso amor comigo. Hoje até brinco que Deus tinha uma canetinha na hora de me fazer e a canetinha acabou a tinta e eu fiquei assim cheia de manchinhas. Mas essas manchinhas que tenho em meu corpo e rosto não me fazem uma pessoa pior ou menos que ninguém, pois o meu grande Deus me ama grandemente e me abraça do jeitinho que eu sou. Vamos aceitar a diferença das pessoas e quem sabe um dia o nosso mundo seja mais cheio de amor e gratidão. Um beijo a todos e amo você, Ana. Um beijo para você, muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. E como ver que tem gente ignorante, gente do céu, ai meu Deus. Nossa, eu conheço, tem vários modelos, tem modelos, mulheres e homens, com vitiligo, gente, né, nem dá pra, mas pior que tem, né, a gente fala, parece que é inconcebível alguém tratar outra pessoa por conta da aparência, não só, que nem no caso dela é o vitiligo, mas de outras pessoas é qualquer outra coisa, sabe, se a pessoa é assim, é assado, é não sei o quê, mas quem tem essa necessidade de apontar pro outro e enfatizar alguma particularidade física, principalmente, da outra pessoa, é porque quem aponta o dedo não tá bem consigo mesmo. Ela tem que tentar fazer com que o outro se sinta mal para ela se sentir bem. Então é porque essa pessoa tem coisa não trabalhada dentro dela, né? Então, quando uma pessoa te apontar o dedo e falar alguma coisa de ruim para você, imediatamente já pense, essa pessoa é infeliz. E tá tentando me fazer infeliz assim. Muitas vezes é criança mesmo, e às vezes não é nem maldade, mas infelicidade que essa pessoa tem na vida. Deixa eu ler este relato aqui. A Senhorinha e a Revelação. Parece que eu já li esse relato, mas vamos ver.
Olá, Ana. Olá, assombrados. Me chamo Fulana e vim aqui contar mais um relato. Gostaria de dizer que amo o canal e todo dia estou aqui assistindo algum vídeo. Talvez esse meu relato ficaria bacana numa playlist sobre revelações ou ajudas espirituais. Também. Pois então, com 23 anos, passei no concurso da Polícia Militar. Fiquei muito animada na época. Após passar por todas as etapas do concurso, eu fui para o curso de formação e quando completei o curso, nos enviaram para cidades onde iríamos trabalhar. Meu sonho era trabalhar numa cidade específica aqui do meu estado. Essa cidade é linda, com estilo alemão e aquelas casinhas típicas da cultura, muita natureza e com um clima friozinho. O problema é que não era a gente que decidia a cidade que trabalharíamos, e sim os comandantes. No dia da distribuição do efetivo, estávamos todos apreensivos. O comandante dizia o nome da pessoa e a cidade em que ela iria trabalhar e ponto final. No outro dia tinha que estar lá, pronto para o serviço. Na minha vez, o meu coração quase saiu pela boca. Eu paralisei quando ouvi que eu fui escalada para uma cidade muito complicada, com altos índices de violência. Gente, policial também sente medo, tá? Receios, nós somos humanos como qualquer um. Ainda mais eu, morando sozinha numa cidade perigosa e ainda exercendo a profissão que escolhi. Sempre morei no interior, nunca tinha morado em região metropolitana. Bom, passaram-se 6 meses e confesso que eu não estava feliz. Agradecida sim pelas minhas conquistas e oportunidades, mas deprimida por não estar conseguindo me adaptar à cidade nova. E depois de muitas noites de choro e frustração, acabei recebendo uma revelação inusitada. Um certo dia eu estava indo para a rodoviária e peguei um ônibus circular para chegar até lá. Entrei no ônibus, passei pela roleta e logo na primeira cadeira eu vi uma senhorinha. Passei por ela e fui sentar lá nos fundos, pois é melhor para termos uma visão completa de tudo. Logo quando sentei, olhei para frente e vi que essa senhora olhou para trás e na minha direção. Ela começou a me olhar com um semblante de felicidade, um sorriso largo. Ela não me cumprimentava nem nada, ela só olhava para mim e sorria, como se quisesse dizer algo com os olhos, e foi assim por uns 10 minutos. Observação. Eu não estava fardada, tá? Eu não tinha nada que poderia ter chamado a atenção dela. Quando dei sinal para descer no meu ponto, percebi que ela também se levantou. A senhorinha desceu junto comigo e após isso ela perguntou meu nome. Ela ainda permanecia com aquele mesmo sorriso. Era algo fofo de ver, transmitia uma sensação até mesmo de vó. Quando eu disse o meu nome, ela soltou a seguinte frase. Fulana, sei que você está se sentindo angustiada e triste. Estou aqui para te dar um recado. Olha, tem algo que você deseja muito e que vai se realizar. Não precisa ficar preocupada. Só digo que você vai ter que esperar mais um pouquinho, mas vai dar tudo certo. Nossa, no mesmo momento eu me arrepiei, mas foi algo bom. E eu pensei, caramba, como assim? Como ela sabia o que eu estava passando? Fiquei muito surpresa. Agradeci pelas palavras daquela senhorinha e ela logo em seguida disse que tinha que ir embora. Agradeci novamente a ela, e ela curvou a esquina, virou a esquina seguindo o seu caminho. Confesso que até hoje essa lembrança vem na minha mente. Quem era essa senhorinha? Ela tinha algum dom e foi usada para me passar essa mensagem? Ela era um espírito revelador? Eu não sei ao certo. Só sei que realmente o que ela falou aconteceu. Pois depois de 1 ano eu consegui uma permuta para a cidade que eu tanto queria. E olha que grande parte dos policiais queriam trabalhar nesse local. Até mesmo policiais mais antigos. Era muito competitivo conseguir. Estou aqui até hoje e já se foram mais de 6 anos de profissão. Eu acho que tenho um anjo da guarda sempre ao meu lado, pois já me senti protegida em muitas situações. Obrigada, Ana, por essa oportunidade. Se puderem, deixem nos comentários se algo assim já aconteceu com você.
Gostaria muito de ler. Um grande abraço a todos. Um beijo para você, muito obrigada. Eu acho que ela pode ter sido usada, sim, por alguma, né? Sabe aquelas pessoas que recebem revelações? Olha, talvez não tenha entrado em muitos detalhes, mas recebeu ali para dar um recado para ela. Agora, por que dela ficar olhando e sorrindo assim, eu não sei, né? Deixa eu ver mais um relato. Temos mais, temos mais. Olha, mais um de amor. Aqui o amor, mais um de amor. Vamos lá. Olha aqui. Um amor impossível. Agora. Oi, Ana, tudo bem? Espero que sim. Me chamo... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Peraí, gente. Adivinha o nome dela, gente. Adivinha o nome dela. Me chamo Fulana. Já quero dizer que sou super fã do canal e trabalho o dia todo ouvindo os relatos. Eu amo! E no final do dia sempre conto algum para as amigas aqui do escritório. Pode ficar tranquila que não citarei nomes neste relato. Ele é um pouco longo e já peço desculpas caso houver erros. Esse é o meu primeiro relato. Ele é médio longo, tá? Médiozão. Quase longo. Pode-se dizer até um longo. Cadê onde eu estava? Este é meu primeiro relato. Tenho muitos, mas eu não sei por qual motivo senti no coração de contar esse. Já faz alguns dias que isso não sai da minha cabeça. Então vamos lá. Eu sempre fui uma pessoa muito sensível às energias de lugares e pessoas. E quando eu era solteira, eu tinha em minha mente que nunca ficaria com um homem comprometido. Seja casado, namorando, enrolado, que fosse. E assim, segui sempre. Algumas amigas até me achavam antiquada e chata, mas eu seguia com a minha filosofia. O que eu não quero pra mim, eu não faço com os outros. E eu acho muito certo, né? Qual é o... Né? Eu acho que é uma questão de bom senso, é lógico, tem muita gente que acaba saindo com o cara ou com a moça e não sabe porque eles escondem que tem compromisso, né? Aí você cai de pato também na situação. Mas a partir do momento que você sabe, assim, não querendo julgar ninguém, mas quem tinha que ver é quem tem o compromisso, né? Mas mesmo assim eu também não ia ter interesse muito não, falar, o cara tem lá e, né, ficar indo, mas é que muitos vêm com aquele papo assim, não, mas é que eu tô tentando terminar, né, não tô bem na situação e tal. Pois é. Quando tá namorando, né? Agora, quando é casado ainda, é complicado, gente. É complicado, uma situação complicada. Mas essa era a filosofia dela. O que eu não quero pra mim, eu não faço com os outros, então eu não quero saber de homem comprometido. Pois bem, mais uma bela noitada de balada com as amigas. Aconteceu algo que eu vou descrever aqui como impossível. Estava eu nessa baladinha, quando de repente meu olhar se cruza com o de um rapaz. E nessa hora não conseguimos mais desviar o olhar um do outro. Como se uma força sobrenatural fizesse isso, sabe? Então ele veio falar comigo. E eu me esqueci completamente do meu código de conduta. Sempre perguntar se é casado e procurar aliança ou marca de anel no dedo. Deslumbrada por aquela sensação incrível que até hoje nunca mais senti. E então... Deslumbrada por aquela sensação incrível que até hoje nunca mais senti. E então a coisa foi tão forte que naquela noite nós fomos embora juntos. Jantamos, nos beijamos loucamente e fomos parar no motel. Sim, Ana, aconteceu tudo como se fosse um furacão. Opa, até bati aqui, gente. Como se fosse um furacão e foi maravilhoso. E desse dia em diante, não conseguíamos mais
parar de nos falar. Era por telefone, na época SMS, sempre nos víamos após o horário de trabalho, quase que todos os dias. Não sabíamos mais viver longe um do outro. E foi então que em um dia após o trabalho, ele me contou que era casado. Ah lá, não falei? Não conta antes, sabe? Conta depois. Ele me contou que era casado. Mas que segundo ele... Ah lá, não falei. Mas que segundo ele, vivia infeliz, porém não tinha forças para se separar. Ah lá a situação. Que ele já não dormia nem mais na mesma cama com a esposa e que não era feliz de jeito nenhum com ela. Tem aquela série que é mais ou menos isso, né? Bom, eu já fechei a cara na hora e logo pensei, tá falando toda essa ladainha que todo homem casado fala para tentar pegar mulher. Eu fiquei em choque, eu me senti usada. Como aquilo poderia estar acontecendo comigo? Mas algo mais forte que eu me fazia continuar a vê-lo, mesmo que depois eu ficasse mal. Porém, a cada dia íamos ficando mais próximos. Eu quero esclarecer aqui que para mim isso era algo impossível por diversos fatores. Primeiro, ele era casado. Segundo, ele não fazia nada o meu tipo, o meu estilo. Eu não quero me gabar aqui, tá? Mas nessa época eu era o estilo musa fitness. Sempre bem arrumada, cheirosa, enfim. Quando eu saía pra curtir, eu chamava a atenção, tipo, dos caras mais lindos do lugar. E esse meu impossível definitivamente não fazia o meu tipo heterotop, como se diz hoje em dia. Terceiro, nossa vida era completamente diferente em várias coisas. Bom, aí você já deve estar pensando, tá, mas e aí? O que tem de assombrado nessa história? Pois bem, agora vem a parte inexplicável de tudo. Certo dia, como de costume, íamos nos encontrar. Era um dia de semana e marcamos de ir em um barzinho onde passaria jogo de futebol. Pois bem, nesse dia eu já comecei a sentir algo estranho no ar. Algo fora do normal, em que, de apenas ler as mensagens dele, estava me fazendo mal. Estava me causando uma sensação ruim. Mas eu fui, assim mesmo. Eu fui. Chegando lá, eu olhei para ele e era como se o encanto tivesse acabado. Ele me abraçava e eu não suportava mais sentir aquele perfume que antes eu amava. Eu já não suportava ouvir a voz dele. Beijá-lo, então, foi um terror. Tudo nele me incomodava. E eu, decidida como sou, falei: eu não quero mais. Não vamos mais nos ver, ok? Assim mesmo, do nada. Sem nenhum tipo de compaixão ou amor, nem rodeios. Eu não quero mais, não vamos mais nos ver. Ele entrou em desespero, ele começou a chorar, dizendo que naquela noite havia preparado uma surpresa para me dar a grande notícia que havia ido embora de casa e estava separado. Mas eu não quis nem saber, eu virei as costas e fui embora. Você pode pensar que era mentira dele, essa história de surpresa e tal, mas não. Realmente ele havia tomado a coragem que lhe faltava de sair de um relacionamento infeliz. Mas daí foi uma coisa boa, pelo menos ela serviu para ele dar o start e seguir, porque ficar ali os dois, não, né? Um negócio que tá infeliz provavelmente para os dois lados, já que não estavam nem dormindo mais na mesma cama, pelo menos aquilo aconteceu para dar um start para ele, foi até uma coisa boa, né? Bom, após o nosso término, ele não voltou com a esposa, como muitos acharam que ele iria fazer. Depois do episódio do barzinho, eu me senti mal, da forma em que eu havia tratado ele. Então trocamos algumas mensagens depois para nos entendermos e seguir nossas vidas sem mágoas. Bom, eu fiquei feliz por ele, pois conversava com alguns amigos dele que me diziam que ele estava ótimo, que era outra pessoa, que começou a fazer o que gostava, se matriculou em cursos e voltou a praticar esportes e tudo mais. Enfim, ele estava muito feliz, de verdade, e eu fiquei muito feliz por ele. Passados uns 3 meses da separação,
eu já não falava, nem falava mais com ele. Mas um certo dia, indo ao trabalho, eu passei por um carro branco que estava estacionado e eu ouvi a voz dele, me chamando pelo apelido que carinhosamente ele me chamava. E eu, assustada, voltei até o carro para ver se ele estava lá dentro. Mas o carro estava vazio e trancado. Assustada com aquilo, eu mandei um SMS para ele, perguntando se ele estava por ali naquela hora. E ele respondeu falando que não. Então eu perguntei se ele estava bem, como andavam as coisas, e ele falou que estava tudo ótimo. 2 dias após esse episódio, eu recebo uma inesperada ligação, me falando que ele havia falecido. Ana, o meu mundo naquela hora desabou. Como se todo aquele sentimento de amor que eu sentia lá no começo de tudo tivesse voltado à tona, só que dessa vez eu não poderia tê-lo nunca mais. Ele sofreu um acidente de carro, voltando com amigos de uma festa. Ele estava de cinto, porém foi o único que se feriu fatalmente. Após a morte dele, eu não conseguia aceitar. Como ele foi embora desse jeito? Nem se despediu de mim. Será que naquele dia em que eu ouvi a voz dele, era algo me avisando para eu me despedir dele? Falar com ele uma última vez? Eu não sei, eu só sei que eu chorava noite e dia. Mas uma certa noite, passado 1 mês de sua partida, eu tive um sonho. Nesse sonho eu me via em um lugar, como se fosse um pátio de escola, com muitas pessoas se encontrando e se abraçando, porém era como se tivesse uma névoa que pairava em todo lugar. E então lá, de longe, eu o avistava. Ele vinha andando em minha direção com um sorriso lindo e um semblante de paz e alegria. E então ele me abraçava, um abraço tão forte e gostoso como se me agradecesse por algo. Como se ele tivesse ido lá só para isso. Porém, ele não dizia nada, seu semblante não mudava. E eu não tinha palavras naquele momento. Era como se tudo que tivéssemos para falar um para o outro foi dito naquele abraço. E então ele pegou nas minhas mãos e nos olhamos. E sorrimos um para o outro. Nesse momento, um portão se abria atrás dele. E uma criança olhava para ele e o chamava. Mas sem falar com a boca, sabe? Tudo em olhares. E foi então que ele soltou as minhas mãos e foi embora, sorrindo e me dando tchau. Nesse momento eu acordei com uma sensação de paz, porém chorando. Aquele choro de despedida, sabe? Eu acredito que tenha sido ele, que foi me acalmar e falar que estava bem, e que a culpa dele ter partido não era minha, pois por muitas vezes eu pensei isso. Que se ele tivesse casado, ele não teria morrido. Mas depois desse sonho, o meu pensamento foi o seguinte: se ele não tivesse cruzado o meu caminho, talvez ele teria partido infeliz, sem viver intensamente a vida dele, como viveu em seus últimos dias. Bom, Ana, termino o meu relato e quero deixar claro aqui que o meu intuito não é incentivar a traição, não. Infidelidade, nada disso. Eu continuo com o pensamento que, mesmo que seu relacionamento não esteja bem, nada justifica uma traição. Termine, tenha coragem e vá viver feliz. Espero que tenha ficado compreensível o meu relato. Amo o canal, obrigada por dar voz às nossas histórias. Um beijo para você e toda a sua família. Um beijo para você, muito obrigada. Então, acredito que de certa forma, você acabou sendo um instrumento para ele conseguir sair do relacionamento, porque ele não conseguia sozinho. Então, precisou de algo avassalador, intenso e rápido. Talvez até, justamente como você disse, para ele decidir isso rápido e por sei lá quais motivos, talvez a gente não sabe, não só ele viver os últimos dias feliz, mas talvez coisas que a gente nem saiba, nem você saiba, mas que ele precisava sair rápido daquele relacionamento e você foi um instrumento usado, às vezes, para ele conseguir fazer isso, não é? Tanto que parece que ele veio agradecer, né, depois. Interessante.
Vamos lá. Sogra maledite macumbeira. Ai, meu Deus. Vamos ver. Olá, Ana, tudo bem? É longo também, tá? Me chamo Fulana, mas pode me chamar Fulana. Eu sou do Rio de Janeiro, tenho 25 anos. Já troquei todos os nomes que eu vou citar, pode ler tranquila. Deixando claro aqui que eu não tenho intolerância religiosa, ok? Eu acho que cada um segue o que achar melhor, pois coloquei no título macumbeira, mas não me leve a mal, tá? Então vamos ao relato. A sogra maledite, na verdade, é a ex-sogra da minha mãe, tá? Eu e minha irmã fomos apresentadas na igreja e sempre frequentei a igreja evangélica, mas hoje em dia eu só visito mesmo. Quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos, a minha mãe se separou do meu pai. O meu pai é policial e era bem ignorante com a minha mãe. Sempre chegava tarde em casa e até que um dia a minha mãe descobriu umas fotos escondidas debaixo da nossa televisão da sala. Quando ela estava limpando, era o meu pai e a amante dele. Nas fotos, pareciam bem apaixonados. Minha mãe pediu o divórcio. Então, meu pai e minha avó paterna brigaram na justiça para tirar eu e a minha irmã mais nova da minha mãe, alegando que a minha mãe não podia nos criar, pois não tinha trabalho e nem casa própria para morar. Minha avó e meu pai gastaram muito dinheiro com advogado e nada adiantou. O juiz não tirou a gente de perto da minha mãe. Depois do caso encerrado, minha mãe se mudou com a gente para uma kitnet em outro bairro e o meu pai sempre vinha nos visitar e levar a pensão determinada pelo juiz. Passou-se um ano e a minha mãe conheceu o Beto. Ele era um cara legal e simpático comigo e com a minha irmã mais nova e sempre levava besteirinhas para a gente comer, como chocolate, iogurte, biscoitos, essas coisinhas. Ele trabalhava de camelô no centro da cidade. Ele vendia aqueles isqueiros bem legais, cordões e pulseiras. Depois de um tempo de namoro com a minha mãe, ele a chamou para morar com ele, na casa dele. Uma casa própria em outra cidade. Minha mãe pagava o aluguel, a luz, com o dinheiro da pensão do meu pai e sobrava bem pouco para comida e roupas. Passeios era bem de vez em quando. Então minha mãe aceitou e fomos morar com ele. Chegando lá, a gente conheceu a mãe do Beto, a Maledite. Ela morava atrás da casa do meu ex-padrasto e tinha o terreiro dela lá atrás também, no mesmo terreno. Do lado do portão tinha um sapo grande, feito acho que de argila ou de barro, sei lá. Ele tinha um buraco na boca. Eu, com 7 anos, não entendia isso. Pensava que só existia evangélicos no mundo. Entramos e começamos a tirar os móveis do caminhão e a colocar dentro da casa. Eu e minha irmã estávamos ajudando com as coisas pequenas e leves. Por último, eles tiraram o fogão, geladeira e o Beto pagou o moço do frete e fomos arrumar. Começamos pela cozinha, pois a entrada principal era por lá. Minha mãe colocou o fogão do lado esquerdo e a geladeira do lado direito, um de frente para o outro. A parede que ia ficar a geladeira era bem branquinha e limpa. Guardem essa informação. Arrumamos a cozinha, partimos para a sala, colocamos as coisas no lugar e fomos para o quarto do Beto e da minha mãe. Colocamos as coisas no lugar e a minha mãe guardou os álbuns de fotos no fundo da gaveta. Guardem essa informação também. E por último fomos para o meu quarto e o da minha irmã, finalizando o dia indo em uma pizzaria perto de casa. Minha mãe nos matriculou numa escola perto de casa e a vida seguiu. A Maledite sempre estava na nossa casa para conversar com a minha mãe. Era agradável conosco, nos dava doces, mas a minha mãe não deixava a gente comer nenhum. E sempre falava para a Maledite que a gente ia comer depois da janta ou depois do almoço. Minha mãe nos orientava a dizer, se caso ela perguntasse, era para dizer que gostamos do doce. Uma vez estávamos nos arrumando para ir à igreja e a Maledite chegou e perguntou para onde a gente estava indo.
Eu disse que íamos para a igreja. O semblante dela mudou e ela foi embora. Eu não entendi nada. No dia seguinte, ela nos convidou para ir até o terreiro dela. E eu e minha mãe e a minha irmã fomos. Eu nunca tinha entrado em um. E afinal, ela era sogra da minha mãe. Então, para não fazer desfeita, nós fomos conhecer. Lá, a Maledite começou a conversar com a gente. Eu estava sentada no banco alto, então ela veio com um livro médio que aparentava estar sujo e antigo e quis mostrar algo que tinha dentro. Ana, eu fiquei com tanto medo que eu fechei os olhos com muita força e eu chorava. Eu não sei por que eu agi daquela maneira. Ela começou a brigar comigo, dizendo bem alto para eu olhar. E eu chorava mais alto ainda. E a minha mãe se meteu, dizendo que era para Maledite me deixar em paz. E então, depois que ela saiu de perto de mim com aquele livro, eu consegui abrir os olhos. Eu só lembro da Maledite dizendo assim: ele não quer que ela veja. Mas ela falou isso olhando pro nada. Tipo, virou aqui, ó, ele não quer que ela veja. Depois desse episódio, ela começou a ir com mais frequência na nossa casa e nos dar mais doces. E como sempre, fingíamos que comíamos. Eu e o Beto começamos a brigar do nada. Qualquer coisa era motivo de briga. Eu sentia tanto ódio que eu não sei de onde vinha. Eu não entendia, pois eu e o Beto, no começo do namoro com a minha mãe, eu gostava muito dele. A voz, a presença dele me dava muita raiva, que eu tinha vontade de matá-lo. E ele me xingava e só não me batia porque a minha mãe nunca permitiu. Sempre o ameaçava em chamar o meu pai caso ele me batesse. Ele quebrava o vidro da porta, ele dava soco na parede e quebrou a porta do guarda-roupa da minha mãe quando discutia comigo. Quantos anos você tinha nessa época? Eu sempre acordava de madrugada, do nada, e depois era um custo para conseguir dormir de novo. Ele arrumou um cachorro, um filhote, e começamos a criar. Mas sempre que ele discutia comigo, ele batia no cachorro. Que ele chora... O cachorrinho chorava e eu chorava mais ainda. Que filho da mãe. Ele sabia que eu sempre amei os animais e ele fazia aquilo para me fazer mal, só para me atingir. Minha mãe implorava para ele parar e ele só parava quando o cachorro estava machucado. Meu Deus, me vontade de ser paulado, filho da... E íamos lá comprar remédio para cuidar do cachorro, tinha que ligar para a polícia. Então eu evitava o máximo para não brigar com ele. Mas não dava, o ódio era tão grande que eu não aguentava, eu brigava com ele e ele novamente batia no pobre cachorro, que não tinha nada a ver com nada. Eu dei o nome do cachorro de Beethoven, por causa daquele filme do cachorro, né, da raça São Bernardo, não sei se você lembra, claro, mas o cachorro que a gente tinha era vira-lata mesmo. Mas o Beto queria que a gente chamasse o cachorro de seu filho, que ele ia arrumar outro cachorro e ia dar o nome de sua mãe. Ia até completar uma família de cachorros, para você ver o nível da mente perturbada dele. Passou-se mais um tempo e eu já não era mais a mesma. Eu era sempre agressiva. Olha, eu sou bem carinhosa, sempre fui. Mas naquela época eu tinha raiva da minha mãe, eu tinha raiva da minha irmã e principalmente do Beto. Uma vez, mas dele dá pra entender, né? Uma vez pedi pra minha mãe deixar eu andar de bicicleta com outras crianças na frente de casa e ela deixou. Comecei a andar com as crianças e do nada eu caí. Mas não foi uma queda normal. Não tinha nada na minha frente, simplesmente a bicicleta travou e eu voei pra frente, machucando a minha barriga, as minhas mãos, meus cotovelos, o rosto, ficou tudo em carne viva. Eu sempre me machucava do nada. Então, minha mãe e o Beto sempre brigavam. A gente não tinha paz. Quando o Beto não estava brigando comigo, era com a minha mãe. Ou eu e minha mãe sempre brigava. Eu e minha irmã, enfim. Ele não queria mais ir trabalhar por causa de uma briga que teve com a minha mãe. O dinheiro da pensão do meu pai não dava para nada. O dinheiro simplesmente sumia. A gente não pagava aluguel, não pagava luz, pois era gato. Era só comida mesmo.
Mas o dinheiro não dava para nada. A gente comia feijão com angu, que é fubá, pois não sobrava dinheiro nem para mistura. A gente gastava dinheiro com coisas inúteis. Então o Beto resolveu voltar a trabalhar e inventou de vender salgado com suco no centro da cidade, e a minha mãe comprou os materiais com o dinheiro da pensão. E o Beto não conseguiu vender nenhum. Gastamos dinheiro à toa. O Beto começou a beber muito. Ele já bebia socialmente, mas agora era um cachaceiro e brigava mais ainda com a gente. Uma vez fomos na casa da amiga da minha mãe. O Beto não gostava dela, pois ela sempre falava para minha mãe sair fora desse relacionamento, porque o Beto não era uma boa pessoa. Chegamos em casa e ele perguntou para minha irmã mais nova, onde vocês foram? E a minha irmã respondeu, na casa da tia Amanda. A minha irmã tinha mais ou menos uns 4 anos nessa época. Então ele terminou de quebrar o resto do guarda-roupas, que nem foi ele que comprou. Minha mãe sempre queria terminar com ele, mas não conseguia. Eu tenho certeza que ele fez amarração para ela. Ou era medo, né? Porque medo dele fazer alguma coisa com alguma de vocês, ou porque se o cara é louco é louco para fazer qualquer coisa. A Maledite sempre ficava com cara de deboche quando ela ia lá em casa. Lembrando que a Maledite é a mãe dele. Ela ficava com cara de deboche quando ia lá em casa. Sempre feliz, parecendo gostar da situação da gente. Ela parecia uma bruxa. Tinha umas unhas grandes que chegava a curvar. E sempre pintava de vermelho. Eu também gosto, mas a minha é curtinha. E adorava pôr lenha na fogueira. Sempre falando que eu era muito mal criada, que a minha mãe me mimava muito e minha mãe não gostava da maneira que a Maledite falava mal de mim e começou a discutir com ela também. Então, em um momento de lucidez da minha mãe, ela disse que iríamos embora daquela casa e eu explodi de felicidade e ficamos uma semana na casa da Amanda. Mas logo chegou o Beto e a minha mãe voltou igual uma cachorrinha de rua para ele. E voltamos para aquela casa e comecei a ficar muito triste. Eu não queria mais comer, nem brincar com as crianças da rua. Eu maltratava o nosso cachorrinho também por pura diversão. Ana, não era eu ali. Eu sempre amei os animais. A minha mãe... Eu acabava judiando do cachorrinho e minha mãe vinha correndo ajudá-lo e eu sentia prazer vendo aquilo. Ana, eu sinto tanta pena daquele cachorrinho, ele sofria muito com a gente. Então, depois de quase 3 anos morando naquela casa, minha mãe conseguiu finalmente largar dele, mas foi uma luta. Não achava... Depois de 3 anos morando naquela casa, minha mãe conseguiu finalmente largar dele, mas foi uma luta. Não achava uma frente para sair dali, não sei, uma frente, não sei. E com muito custo conseguimos um que comprou... Não entendi isso aqui. E com muito custo conseguimos um que comprou um preço absurdo. Um cliente para sair dali, não achava não sei o que para sair. Com muito custo conseguimos um que cobrou um preço absurdo. Quando a gente estava tirando os móveis do lugar, eu sentia tanto cansaço e a minha mãe também. Fomos tirar a geladeira do lugar, Ana. Eu me arrepio até hoje quando eu lembro o que tinha atrás da geladeira, na parede. Eu tô arrepiada agora, ela tá falando aqui. Tinha um desenho, Ana, certinho, um desenho de mofo. Parecia aquele desenho Taz, o demônio da Tasmânia, sabe? Mas tinha a cara de um sapo. Era muito feio. Eu me assustei, a minha mãe também, que gritou misericórdia, sangue de Jesus tem poder. E um copo caiu no chão e eu comecei a chorar de medo. Quando ela falou isso, um copo caiu sozinho no chão. Ana, não tinha como ter sido alguém que entrou lá em casa e desenhou aquilo. Como eu havia dito, era de mofo.
Sabe aqueles mofo preto que dá na parede por causa de umidade? Mas pasmem, não tinha mofo em nenhum outro canto da casa, era só ali atrás da geladeira. Lembra que eu disse que ela era branquinha, limpinha? Chegando na casa nova, a minha mãe arrumou as coisas e quando estava arrumando os álbuns, então ela abriu um deles e viu uma foto dela, que tinha 3 arranhões, e uma minha que estava manchada, como se tivesse caído algo em cima. Mas os nossos álbuns nunca saíram do lugar desde quando chegamos naquela casa. E só foi tirado do lugar quando nos mudamos. Depois fomos na igreja e foi revelado que fizeram um trabalho. Uma vez, uma mulher ligou para minha mãe e perguntou: "Você ainda está viva, sua pip?" E quando minha mãe se separou do Beto, uma vez, isso numa outra vez, uma mulher ligou para minha mãe, que ela não sabe quem, uma mulher ligou e perguntou: "Você ainda tá viva, sua..." E quando minha mãe se separou do Beto, ela disse que ela nunca ia ser feliz com ninguém. Quem disse? A Maledite? Ou essa mulher? Enfim, até hoje minha mãe não consegue namorar. Ele disse, ou ela... ele disse. Quando minha mãe se separou do Beto, ele disse pra ela que ela nunca ia ser feliz com ninguém. E até hoje minha mãe não consegue namorar por muito tempo com alguém. Ela até namora, mas termina rápido. Depois do Beto, a minha mãe casou-se novamente. Assim, moraram juntos. Ela ficou com esse meu outro ex-padrasto por 10 anos, mas nunca foi feliz. Foi só pra ajudar a nos criar mesmo. E sempre era briga atrás de briga. E até que terminaram. E ela não para com ninguém. Bom, o pastor disse que nunca aconteceu nada com a gente de pior porque Deus cuidava. Eu tenho certeza que quem fez o trabalho foi a mãe do Beto. Dava para sentir que ela não gostou da minha mãe e nem de mim. Bom, Ana, o que você e os assombrados têm a dizer? Alguém sabe o que era aquele desenho de mofo preto na parede? Ou a foto arranhada e manchada? Será que foi um trabalho para separar minha mãe do Beto? Desculpa pelo relato grande, espero que goste. Beijo para você e para sua família. Amo o canal, sempre assisto. Beijos. Eu não entendo. A mulher, se ela quer que separe... Bom, vai saber, né? Mas eu acho que tem gente que é ruim mesmo, é dissimulado e não precisa de trabalho para isso. Talvez essa cabeça, essa maldade que já é da pessoa, ajude entidades que estão ali em volta, né? Até porque talvez ali fosse um canal fácil para isso, porque a mulher mexia com essas coisas e você tem um ambiente de briga, de judiar de bicho, de gente, de se xingar, isso cria um ambiente horrível, isso atrai coisas horríveis que viram uma bola de neve, não é? Que uma coisa puxa a outra, e aí uma puxa a outra, e aquilo pode sair do controle da pior forma possível. Mas eu não sei o que começou primeiro, se a maldade de um ou o trabalho de outro. É foda. Mas... E não tinha como se teve alguma coisa desfazer, sei lá. Porque se ela não é feliz, até hoje tem... Eu já ouvi dizer que amarração é facinho de desfazer, viu? Já ouvi dizer. Aí não sei se que tem outro tipo, alguma coisa assim, mas... Enfim. Mas isso aí, pelo menos ela deixou eles. Ai, mulheres, põe uma coisa na cabeça. Por mais difícil que seja, às vezes criar filhos sozinha, eu não sei, eu tô falando aqui, eu nunca passei por isso, mas eu vejo o quanto é difícil e o quanto pode ser prejudicial para a cabecinha das crianças, principalmente ter Isso eu tô falando das mulheres, mas o contrário também acontece. Não vamos pensar que tem um monte de mulher santa por aí também, tá? Tem muitos pais que cuidam dos filhos sozinhos também, ou às vezes tenta achar uma parceira para ajudar. Então é isso que eu falo, você tenta achar um parceiro para ajudar e no fim atrapalha mais ainda. Adianta ajudar financeiramente, acabar com o psicológico?
acabar com, né? Olha, é melhor no pouco com paz do que ter alguma coisa com uma, né, uma ameaça dessa, uma briga, uma coisa na cabeça. Dá-se um jeito, não é? A gente fala, tem a fé que dá-se um jeito sozinha, sim. Conheço gente que aí se mata sozinha para criar os filhos, mas antes só do que ter um traste junto para... Ou uma trasta, né? Porque é o que eu falo, tem o contrário também. A gente vê aí os relatos de madrasta, tia, sei lá, que maledite da vida também. Em vez de ajudar a criar, só dá... Ai, gente... O moço que nos conta esse relato já começa dizendo que ele sabe que é difícil acreditar nessa história. Mas isso aconteceu na década de 80, por volta de 1986, mais ou menos, no bairro da Penha Circular, no Rio de Janeiro. Precisamente na Rua Crato com a Rua Granja, e foi na época da Quaresma. Ele diz aqui que, como todo mundo sabe, os católicos têm um certo temor em ingerir algum outro tipo de carne que não seja peixe na quinta e sexta-feira santa. E diz que a família dele é dessas religiosas que respeitam a Quaresma e a sexta-feira santa e tudo mais. Só que em toda família tem que ter um rebelde. E esse era o tio dele. Ele não respeitava o resguardo da sexta-feira santa e nem era religioso. Era dado a bebedeiras e saiu na noite da sexta-feira santa, ignorando ali os pedidos da mãe dele, que pedia insistentemente para que ele não fosse, pelo menos aquela noite. Para que pelo menos na sexta-feira santa ele não fosse encher o pote, como ele mesmo dizia. Ele ia entortar o caneco lá numa barraquinha, perto de onde a mãe dele morava. Mas não adiantou, foi lá, bebeu, farriou, e depois de beber e de farrear com os amigos lá, voltou para casa. E diz que na época havia algumas famílias que criavam porcos, galinhas, assim tudo solto na rua. Até hoje diz que ainda tem um pouco lá. E que esses bichos, de noite, eles já estavam acostumados, já voltavam sozinhos para casa, para dormir em casa. Então, ficavam durante o dia soltos pela rua e à noite eles já sabiam o caminho e voltavam tudo para casa. Então, o tio dele, voltando para casa, aquela noite de farra, depois de beber com os amigos, estava ele e mais 2 amigos. Quando numa encruzilhada ali das ruas, viu um porco dormindo. Era um porco grande, ele estava deitado debaixo de um poste dormindo. E para fazer graça com os amigos, começou a fazer xixi em cima do porco. Enquanto isso, os 2 outros amigos dele, né, estavam do outro lado da rua, debaixo de um outro poste, para ter iluminação ali, estavam acendendo cigarro, esperando o amigo mijão ali, né, o tio deles. O tio do moço que nos conta esse relato. Mas enquanto o tio dele se aliviava ali em cima do porco, o porco deu um grunhido, um rosnado que chamou a atenção de todos. Então o porco se levantou em 2 patas, encarou o tio dele e falou: "Você já tá errado, ainda quer piorar? Quer ficar aqui comigo?" O moço que nos conta esse relato diz que as pessoas tinham o costume de abaixar um pouco as calças para fazer xixi. E nesse momento o tio dele saiu pulando com as calças arriadas mesmo, saiu catando cavaco, caindo pelo caminho, e os amigos, já estavam longe essa hora. Os 2 saíram voando na frente. Segundo o tio dele, isso aconteceu umas 10 horas da noite, e ele só foi chegar em casa na manhã do dia seguinte, sujo, rasgado, cara de choro e mentalmente debilitado. Os outros 2 amigos até que chegaram normais em casa, né, só assustados. No dia seguinte, esses 2 amigos do tio dele voltaram para aquele mesmo lugar e mataram tudo que é porco que eles encontraram ali. Pô, um porco falou, vamos matar essa raça, que vai saber o que é isso. Mataram os porcos, porque, né, não é normal um porco falar, né? Ele conta que o tio dele ficou realmente prejudicado com isso, e nos meses seguintes ele acabou perdendo a razão. O tio dele ficou internado até 1998, quando faleceu. Poderia dizer que foi delírio do álcool, ele estava bêbado e viu coisa, mas os outros 2 amigos também viram. Tava tudo bêbado, mas os 3 presenciarem a mesma coisa. Ele envia ainda uma foto da Rua Crato como é hoje, mas na época diz que era bem mais esquisita, e eles não têm nenhuma foto da época. A Rua Crato diz que é uma rua do subúrbio do Rio,
E as pessoas que moravam lá eram bem humildes. Não achou nenhuma foto da época na internet, mas com essas fotos atuais dá pra gente ter uma ideia. O cruzamento aí nas ruas Crato com a Rua Granja, o incidente se deu atrás de onde tem hoje uma casinha branca e um parquinho, que na época não existia. Era só um matagal. Eu escuto várias histórias de animais que falam, principalmente quando a pessoa tá aí desafiando o sagrado, desafiando alguma coisa, desrespeitando. No caso, além dele desrespeitar a data, Rabinho tá coisando o tripé aqui. Além dele desrespeitar a data, desrespeitar a mãe, ele tava desrespeitando o animal, ele tava quieto, dormindo, foi pra que fazer xixi em cima do bicho? Minha avó conta história de bode que falou, de porco também, acho que eu tenho algum relato de porco que falou também, ou foi um burro. Ai, não sei, tem umas histórias, até na Bíblia tem um trecho lá que fala, acho que é de uma mula que falou. Balaão? Não sei. Tem lá, o bicho fala. E eu que não quero ver nenhum bicho falar. Tem alguma história parecida? Manda pra gente. E se você gostou desse relato, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau! Olá, assombrados! Espero que estejam gostando das coletâneas especiais. Daqui a pouco eu volto, hein? Aguenta aí. Mas você já adquiriu a sua caixa assombrada do mês de dezembro com o tema Varginha? Vou mostrar de novo para vocês o que vem e tem novidade ainda, tá? Olha, você vai receber uma camiseta aqui, ó, de Varginha que brilha no escuro. Camiseta com o ET de Varginha que brilha no escuro. Você vai receber também este ganchinho aqui, ó, com ET de Varginha que você pode colocar na cozinha para colocar o seu guardanapo. Ó, que chique. Guardanapo no ET de Varginha. Você fixa aqui na parede, tá bom? Então, este ganchinho vai receber também essa estatueta, né? Esse miniatura aqui em resina, exclusivo e numerado também, tá? Só para caixa assombrada aqui, pintado à mão, no maior capricho, como vocês sabem. E vocês vão receber também a caixinha para colocar ali dentro ou uma caixinha decorativa para vocês montarem, tá? Vocês vão receber o papel com as instruções e vocês mesmos podem recortar e montar a caixinha. Você pode deixar do lado, colocar ali dentro, mas para deixar do lado é legal, sabe? Assim, de decoração. E também esse display que você também vai montar, dobrar para colocar o seu ETzinho nele aqui, ó, na frente do muro onde ele foi visto, né? Aqui assim, ó. Então, você vai montar esse display que vai na caixa junto com as outras coisinhas. Tem mais coisa, tem incenso, tem a receita, tem uma guloseima maravilhosa que eu não consigo parar de comer, tá? Então, vai estar bem legal. Essa caixa tá bem legal, garante a sua, tá? E logo mais a gente se vê aí nos relatos de novo, assim que essa bonita dessa voz voltar. Ela tá voltando aos pouquinhos. Beijos e até lá.